Pedimos a gentileza de desligarem os aparelhos celulares ou posicioná-los no modo silencioso para que possamos dar início ao evento de formalização do termo de cooperação com a FEBRABAN e a Defensoria Pública do Estado da Bahia. O presente termo de cooperação tem como objetivo o fornecimento por parte da Federação do material da plataforma Meu Bolso em Dia, voltado para a orientação e promoção da educação financeira dos consumidores em situação de superendividamento assistidos pela Defensoria. Importante salientar que o fomento e a promoção da educação financeira de consumidores superendividados é uma das etapas da prevenção e tratamento do superendividamento, além de se tratar de direito básico do consumidor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, com alterações inseridas na Lei 14.181, do ano de 2021, em seu artigo 4, inciso 9, e artigo 6, inciso 11. Neste momento, gostaria de registrar a presença da senhora Laísa Souza de Araújo Rocha, coordenadora executiva das Especializadas Capital, e na oportunidade também saudamos todas as defensoras públicas e defensores públicos da capital. A senhora Flávia Marim Pietri, coordenadora da Extensão de Educação Financeira e Prevenção ao Superendividamento da Faculdade Baiana de Direito, e a senhora Elaina Rosa, conselheira titular da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra a senhora Maria Tereza Zarif, subdefensora em exercício, neste ato representando a Defensora Pública Geral. O senhor Amaury Oliva, diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. A senhora Thelma Leal de Oliveira, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do Consumidor, CEACOM. O senhor Tiago Venâncio, superintendente do órgão de proteção e de defesa do consumidor, PROCON. E a senhora Eliana Cavalcante Reis, defensora pública e coordenadora da Especializada Cível e do Núcleo de Defesa do Consumidor. Neste instante, fará uso da palavra a senhora Maria Tereza Zarif, subdefensora geral em exercício, neste ato representando a Defensora Pública Geral, doutora Camila Canário. Boa tarde a todas e a todos os presentes. Queria cumprimentar a mesa, queria cumprimentar o senhor Amaury Oliva, diretor executivo da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. Queria cumprimentar Thelma Leal de Oliveira, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do Consumidor, CEACOM. Tiago Venâncio, superintendente do órgão de proteção e de defesa do consumidor, PROCON. Nossa colega Eliana Cavalcante Reis, coordenadora da Especializada Cível e do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria da Bahia. É com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui hoje para nós celebrarmos essa grande parceria com a FEBRABAN. É motivo de muita alegria para a Defensoria Pública, para a nossa Defensora-Geral, doutora Camila Canário, e para toda a nossa equipe. Essa parceria ela é uma suma importância para a nossa instituição, mas não só para a nossa instituição, para os nossos assistidos, que são a nossa razão de existir. A Defensoria Pública ela atende um público, na área de defesa do consumidor, ela atende um público extremamente vulnerável, e que eu diria até que é o público mais afetado pelo problema do superendividamento, que é um problema econômico, um problema social, que assola, né, o nosso país, em especial depois da pandemia e das crises econômicas que advieram desse momento, né, que todo mundo passou, mas aqui no Brasil nós temos as nossas peculiaridades socioeconômicas que acabam agravando essa situação. E os nossos assistidos, eles são o público mais afetado, sem nenhuma dúvida, pelo superendividamento. A Defensoria Pública, enquanto instituição, ela acredita muito na orientação e na educação em direitos como forma de prevenção de conflitos, como forma de prevenção de judicialização e como forma de proporcionar a garantia da efetivação dos direitos fundamentais dos nossos assistidos, através da orientação, através da educação, através da conscientização sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, né, e sobre o nosso papel em sociedade. Então, em razão de tudo isso,
é um motivo de grande festa para a Defensoria estar recebendo esse evento aqui hoje e estar celebrando essa parceria com a FEBRABAN e estarmos cada dia mais dando um passo rumo à difusão do conhecimento dos direitos fundamentais, da orientação e da educação em direito no campo da defesa do consumidor. Queria convidar para falar um pouco mais, né, que é quem tem mais autoridade aqui para tratar desse tema, a nossa coordenadora, a doutora Eliana, que faz um trabalho brilhante na defesa do consumidor. Hoje ela é nossa coordenadora, mas há muito ela desempenha esse trabalho extremamente reconhecido por todos os defensores, pelas outras instituições públicas e privadas. Ela desempenha esse trabalho de conscientização e de educação em direitos, em especial nesse tema do superendividamento, né? Ela tem essa atuação histórica aqui na Defensoria, assim como também a doutora Elaina, que é outra defensora que está aqui presente, também nos prestigiando. Então, queria passar a palavra a ela para falar um pouco mais desse momento aqui e agradecer a presença de todas e de todos. Boa tarde a todos os presentes e quem está nos assistindo pela plataforma. Queria cumprimentar, saudar a mesa, a composição, na pessoa da doutora Tereza Zarif, que representa aqui nesse ato a subdefensora pública geral. Queria agradecer as palavras da doutora Tereza de incentivo ao trabalho que a gente vem desenvolvendo na defesa do consumidor, no Núcleo de Defesa do Consumidor. Como a própria doutora Tereza já falou, a importância da assinatura desse termo. Não vamos nos alongar mais sobre isso, eu só queria esclarecer uma coisa. A Lei 14.181/2021 implementou alterações significativas no Código de Defesa do Consumidor e trouxe a sistemática de tratamento do consumidor superendividado, prevenção e tratamento do consumidor em superendividamento. E, dentre essas etapas, nós temos a educação em direitos, a educação financeira, e temos como garantia de direito do consumidor, e temos como uma das etapas da prevenção e tratamento do consumidor superendividado. E por que o tema superendividamento? Em um ano, a Defensoria Pública já faz outro evento tratando do superendividamento, porque é um tema muito, muito importante e muito preocupante para todas as defensorias públicas no Brasil, e para a gente não poderia ser diferente. Num país onde nós temos uma população de 77,8 milhões de pessoas em situação de endividamento e 42% dessa população está com o nome negativado, segundo o maior indicador de inadimplência do país, que é o Serasa. Nós não podíamos ter uma situação diversa que não a de preocupação. Aí eu fico lembrando, com superendividamento, uma das assessoras do Nudecom, que trabalha lá com a gente, aí ela fala, quando chega um servidor novo, doutora Laísa, ela sempre diz assim, peça para ser lotado lá no superendividamento, que é a mina dos olhos da doutora Eliana. E realmente, desde 2012, é um sonho meu que o tratamento do consumidor superendividado seja amplamente efetivado pela Defensoria Pública. E por que essa minha preocupação? Porque eu entendo que não há mais indignidade para um trabalhador do que ter o fruto do seu trabalho suprimido por dívidas no final do mês e ele não poder atender às necessidades básicas suas e de sua família. Sem contar que isso causa um reflexo grande e muito ruim para a economia de todo o país. Socialmente, é uma situação muito preocupante. Então, eu tenho a preocupação com o nosso público-alvo, que são pessoas de baixa renda, classe C e D, mas no tratamento do consumidor superendividado, com o observatório que nós criamos recentemente, nós temos recebido pessoas não só de consumidores de baixa renda, consumidores vulneráveis, aqueles que comumente é o público-alvo da Defensoria Pública. Nós temos já recebendo pessoas da classe B e A, pessoas com renda acima de R$12.000, que são considerados consumidores de classe média e classe média alta.
já estão em situação de superendividamento. Então, nós temos que nos preocupar bastante com isso. E a Defensoria, cumprindo o seu papel institucional de educação em direitos e defesa do consumidor, como está determinado na nossa Constituição, está buscando parcerias para cumprir uma das etapas do tratamento, da prevenção e tratamento do consumidor superendividado, porque o tratamento do consumidor vulneravelmente econômico não se resume apenas a formar um plano de repactuação das dívidas. Nós precisamos. E isso advém também do atendimento que a gente faz corriqueiramente aos consumidores superendividados, que chegam fragilizados psicologicamente e não têm conhecimento nenhum de como sequer caiu naquela situação de superendividamento. Então, nós temos a preocupação e cumprimos o nosso papel institucional de tratar o consumidor nessas etapas: a educação financeira e o acompanhamento psicológico. Temos a intenção de que isso ocorra da fase inicial, de quando eles chegam na Defensoria Pública, até quando eles cumpram o plano de pagamento que é previsto em lei de 5 anos. Vamos ver se a gente consegue isso. E, para fazer isso, nós estamos fazendo essa parceria com a FEBRABAN e com vários outros órgãos e instituições, que lá na frente a gente vai também ter um momento para a celebração, né, doutor Tiago e professora Flávia, que estão presentes. Nós vamos mais na frente tratar sobre isso, certo? Mas por que com a FEBRABAN hoje? A FEBRABAN foi o primeiro que a gente fez. Aí ele diz assim: uma federação representante de bancos, que tem 80% de responsabilidade. 80% de responsabilidade, que eu digo, que 80% dos consumidores que chegam à Defensoria Pública em situação de superendividamento têm dívidas com bancos, com instituições financeiras em geral. Tem as partes do endividamento por contas de energia, de água, serviços básicos essenciais, mas a maioria são dívidas bancárias. Então, por que um termo de cooperação com a FEBRABAN? Mas nós tivemos o cuidado de apreciar anteriormente que o produto ofertado pela FEBRABAN para que se faça a educação financeira dos consumidores é um produto imparcial, digamos assim. Ele não tem viés votado para nenhum banco, não tem slogan de nenhuma instituição financeira, passou pela análise do Banco Central. Então, um produto que vai cumprir o papel que a gente está buscando fazer, que é levar a educação para essas pessoas em situação de superendividamento e conseguir cumprir o nosso papel, que é reinserir essas pessoas na sociedade, reinserir essas pessoas na vida financeira, novamente, trazer cidadania e dignidade para as pessoas que se encontram em situação de superendividamento e que buscam a Defensoria Pública em todo o estado da Bahia. Obrigada a todos. Agora ouviremos o senhor Amaury Oliva, diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. Obrigado, muito boa tarde a todas, a todos. Inicialmente quero cumprimentar os colegas aqui de mesa, cumprimentar a doutora Maria Tereza, né, a doutora Eliana, agradecer, né, o convite para estar aqui na casa de vocês, uma grande honra. Cumprimentar também a doutora Thelma, o doutor Tiago. É uma alegria voltar aqui, né? Depois de alguns meses, né? Alguns meses nós tivemos já a assinatura de uma cooperação com o PROCON, e é um privilégio para nós, né? Agora estar aqui na Defensoria Pública. Né? Vemos sempre, né? Aqui um sistema nacional de defesa do consumidor muito articulado, muito coordenado. Né? Estávamos há alguns meses, né? Lá na cerimônia do PROCON, e para nós é uma honra imensa, né, está aqui para assinar mais um acordo de cooperação agora com a Defensoria Pública da Bahia. Né. A doutora Eliana tem feito um trabalho belíssimo aqui no núcleo, né, engajada, é uma liderança importante, e agradecer a confiança de estarmos aqui. Né. Sei que não é trivial, né, uma cooperação entre uma federação de bancos, né, e um órgão de proteção e defesa do consumidor, como é a Defensoria. Mas aqui eu quero agradecer, né, o voto de confiança. Para nós é uma grande responsabilidade, uma honra, né, de avançar também nessa frente. A Defensoria tem um trabalho belíssimo e muito relevante
no atendimento ao assistido, né? São pessoas muito vulneráveis que passam por aqui, assim como no PROCON, no Ministério Público, né? E para nós é uma alegria, né, ter mais esse acordo de cooperação. A gente tem sempre pesquisas na FEBRABAN, avaliando o que a gente chama Observatório FEBRABAN, e são sempre de vários temas, né? E há pouco mais de 15 dias, nós fizemos uma nova pesquisa voltada ao tema de educação financeira. E eu trouxe alguns dados aqui que dialogam muito com o que a gente vai discutir hoje, né, e também com a nossa parceria, né? A gente fez essa pesquisa, foi publicada agora em julho, né, e foi interessante porque todos os entrevistados que nós tivemos, né, 55% dos entrevistados declararam que eles entendem pouco ou nada de educação financeira, né? Mas, ao mesmo tempo, 91% de todos esses entrevistados reconheceram que é um tema da maior relevância, né? Tanto que 75% dos entrevistados já declararam que tem alguma ou muita atenção com o controle das suas finanças pessoais, né? Então, é bastante importante esse diagnóstico, porque ele mostra que, ao mesmo tempo, tem uma falta de conhecimento, o consumidor reconhece a importância desse tema, né, no seu dia a dia. Dentre esses consumidores, 39% deles se declaravam endividados, né? 77% desses consumidores endividados afirmaram que o endividamento, o superendividamento afeta a qualidade de vida, a saúde emocional, as relações pessoais, familiares, profissionais, né? Tudo que eu não tenho dúvida que vocês vivem nesse atendimento, né? Então é um tema da maior relevância e nós vemos sempre uma relação direta também, né, entre a dificuldade que a gente tem de controlar gastos. Isso leva a uma situação de endividamento, às vezes se agrava com uma situação de superendividamento, leva a uma situação de inadimplência, e por isso que a educação financeira é um componente tão importante, né, para a nossa sociedade e da nossa agenda, né. Eu gosto sempre de dizer que não é só a educação financeira, né, tem uma responsabilidade nossa na oferta de crédito, né, também tem a importância das ações governamentais, mas a educação financeira tem um papel fundamental nessa equação, né. A FEBRABAN tem uma história de ações na educação financeira, sempre a gente atuando para gerar mais conhecimento para o consumidor, de modo que a gente possa transformar o comportamento das pessoas, contribuir para essa transformação, né. Não é fácil, né? Eu venho de uma geração que não tive educação financeira na escola, né? Vivi uma economia, né, que a gente tinha uma hiperinflação, né? Vários desafios, né? Não tinha como se planejar, né? Não existia ainda, né, as 10 vezes sem juros, né? Então a gente também é fruto de um tempo, né, de uma época, né? E isso também traz também desafios para a nossa população, né? Então, a gente tem sempre olhado aqui iniciativas que são voltadas para as novas gerações, para crianças, para jovens, mas também a gente precisa ter ações voltadas para o consumidor adulto, né? Que é fruto dessa sociedade que a gente viveu, né? Então, a gente tem sempre desenvolvido conteúdos para ser uma nova ferramenta para o consumidor, para ele ter mais informações, uma relação mais saudável com finanças, mais engajado em torno da sua vida financeira. Há uma compreensão que a educação financeira é um componente fundamental para ter hábitos saudáveis, para reduzir o superendividamento, para reduzir o endividamento de risco e também a inadimplência. A inadimplência também não interessa aos bancos. Eu gosto sempre de ressaltar esse ponto, porque hoje, né, 1/3 do custo do dinheiro, né, o custo do spread, ou o custo da taxa de juros, é relacionado à inadimplência. Então, quanto mais a gente combate a inadimplência, mais a gente consegue diminuir o próprio custo do dinheiro, o custo do crédito. Isso é bom para a sociedade, é bom para os bancos, porque o negócio dos bancos é emprestar dinheiro, né? E também a gente tem mais recursos, né? Porque a inadimplência também é um fator que as instituições acabam não recebendo aquele valor. Então, é um tema também, não só social, mas um tema econômico, né? Que está na nossa agenda, né? A gente tem uma clareza que todos ganham quando a gente tem um cidadão, um consumidor mais informado, mais engajado em torno da sua saúde financeira, né? Tem efeito para a economia, tem efeito para o crédito, tem efeito para a vida dele, para a qualidade de vida. E por isso a gente tem criado uma série de ações, e são essas ações que estão aqui no nosso acordo de cooperação, que a gente quer, né, ceder para a Defensoria Pública, né, para que possa se somar a todas as ações que já existem aqui nos núcleos, né. Tem um desafio, né, a gente tem sempre um desafio do próprio alcance das ações, né, tem esse desafio cultural que eu mencionei,
tem o desafio também do nosso Brasil, a gente conversava há pouco, são vários Brasis no Brasil, né? Então a gente tem desafios de regiões, lugares mais digitais, menos digitais, né? Como a gente engaja o consumidor, como a gente chega no consumidor, chega nas famílias, e a gente tem trabalhado aqui em várias ações que, no fundo, são ferramentas para o consumidor, né? O Elton vai depois detalhar aqui com mais tempo, né? Mas a gente criou com o Banco Central, por exemplo, um índice que é um índice de saúde financeira do brasileiro, né? A gente não tinha um diagnóstico que a gente pudesse ter um autodiagnóstico, né? A gente se inspirou em outros países, né? Nessa parceria com o Banco Central, chamamos 70 acadêmicos, especialistas para montar um indicador. Então, hoje a gente tem um questionário, né, simples, muito objetivo, que ele mapeia a nossa saúde financeira, mostra quais são, né, os nossos caminhos aqui, ou espaços para melhoria, né? É um número de 1 a 100, e o consumidor pode se comparar com outros consumidores, pode se comparar ao longo do tempo. Será que, né, no ano que vem eu vou ter mais saúde financeira, vou estar mais engajado ou menos? Então, essa é uma ferramenta também com aquele olhar de que a gente não gerencia aquilo que não se mede, né? Esse era um componente que faltava. Então, a gente criou esse índice. A gente criou uma plataforma de educação financeira, que é o Meu Bolso em Dia. É uma plataforma gratuita, ela é totalmente digital, né? No momento que o consumidor entra, ele faz o seu indicador de saúde financeira, ele mostra quais são os objetivos de vida, às vezes é sair de uma dívida, às vezes é comprar um carro, comprar o primeiro imóvel, ter uma vida mais equilibrada, e com base em todas essas informações, o próprio sistema cria aquele conteúdo específico para o usuário, né? Porque não tem um único consumidor, não tem uma única idade, um único interesse. Então, hoje, com o auxílio de inteligência artificial, a gente consegue adaptar o conteúdo de modo que seja mais interessante para aquele usuário, né? Para atender as necessidades dele. A gente tem uma alegria de já ter mais de 6 milhões de acessos na plataforma, tem 300 mil consumidores que já usam a plataforma, mas isso é muito pouco perto da nossa população, perto do desafio, né? O Leandro mencionou, né, dos 77 milhões de brasileiros inadimplentes. Então, a gente tem aqui um potencial de alcançar um número cada vez maior de consumidores, né? E por isso que essas parcerias para nós também são muito relevantes, né? A gente já tem as ferramentas montadas, disponíveis, mas a gente precisa alcançar o consumidor, que é o nosso objetivo de todas essas ações. Por isso é tão importante a parceria com o PROCON, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, né? Essa plataforma trouxe também, nesse ano, uma descoberta muito importante para nós, né? Ela também a gente desenvolveu em conjunto com o Banco Central. Como a Tuliana mencionou, não tem merchan de banco nenhum, não oferta produto, não oferta serviço, né? Eu brinco até que é um sincericídio nosso. Se o juro é alto, a gente fala que é alto, né? Como que busca uma linha mais barata, como que sai de dívidas mais caras, como que se renegocia com os bancos. E esse ano a gente teve um componente muito importante, que foi a primeira vez que nós fizemos uma avaliação de impacto, né? É sempre difícil fazer uma avaliação do impacto das ações de educação financeira. Mas a gente fez uma parceria com o Banco Central, com uma série de especialistas. A gente mediu todos aqueles consumidores que passaram na nossa plataforma dos que não passaram, né? A gente viu que começa a ter efeitos na redução da inadimplência, na melhora da saúde financeira, né? Então, mostra que o conteúdo auxilia o consumidor, de fato, né, a mudar de vida, né? Também criamos um portal, né, tem a ferramenta, tem o nosso indicador, tem a nossa plataforma de cursos, e a gente também tem o portal de conteúdos, né, que são vários conteúdos, guias, ferramentas para fazer orçamento, e também cada vez mais um olhar mais amplo de educação financeira, né? Educação financeira, a gente acha que às vezes é só o orçamento, é só sair das dívidas, mas é como não cair em golpes e fraudes, né, que é um desafio imenso, né, no nosso setor. Enfim, tem uma série de como às vezes, né, um consumidor tem uma renda extra, né, ser um pequeno empreendedor. Então a gente tem sempre trabalhado aqui para ter um olhar sempre bastante amplo de saúde e de educação financeira, né? Esse nosso portal hoje também, né, com todo o empenho do Elton, dos nossos associados, né, hoje já é o terceiro portal de educação financeira mais acessado do país, né? O que é um desafio, porque conquistar a atenção do consumidor não é algo simples, não é algo trivial, né? Todo dia a gente é bombardeado de informações, redes sociais. Então, para nós aqui é um avanço importante. E essas parcerias também têm nos auxiliado a trazer mais e mais consumidores para esses canais. A gente revisitou os conteúdos, né? Não tem mais gente engravatada, dando curso, dando aula. O consumidor não gosta disso, né? O consumidor hoje é um consumidor diferente,
Então, são conteúdos mais, né, descontraídos, influenciadores, campanhas, né? Também temas do dia a dia, da conversa com os órgãos de defesa do consumidor. A gente entendeu que não é todo lugar que tem uma internet, que tem, né, um ambiente totalmente digital. A gente avançou até em programas de rádio, né, com temas do dia a dia. É dia das mães, é dia dos pais, não precisa comprar um presente caro. Coisas muito simples, né, mas que se adaptam a rotina e a vida das pessoas, né? Esse conteúdo todo, né, a gente tem disponibilizado para os nossos parceiros. A ideia é que todo mundo se aproprie desses conteúdos, coloque o logo, nos ajude, né, a levar essa informação. E, por fim, também tem os nossos mutirões, que a gente também faz em parceria com os órgãos do Sistema de Defesa do Consumidor, com o Banco Central, né? Eu brinco que aqui é um dos remédios, né? Não resolve a situação, mas o consumidor também precisa de ferramentas, às vezes, para sair daquele, né, daquela situação complexa de endividamento. Ao longo desses 5 anos, foram mais de 33 milhões de contratos repactuados, é um volume bastante significativo, né? E a gente saiu também do ambiente de não só repactuar dívidas, mas também trazer educação financeira, porque a ideia é que o consumidor não tenha que recorrer sempre a um mutirão de negociação, né? Que saia daquela situação e consiga, né, alcançar uma vida financeira mais equilibrada. Os resultados são positivos, eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, né? A gente tem muitos desafios no nosso país, mas todo ano a gente mede a saúde financeira do consumidor brasileiro, né? A gente faz pesquisas com uma série de consumidores de todas as regiões e a gente começa a perceber que o indicador médio do brasileiro começa a subir, né? São aumentos, né, pequenos, mas são aumentos sucessivos. É o 3º ano que a gente tem um novo aumento, né? Não saiu ainda os dados desse ano, a gente espera que tenha, né, um pouquinho mais, né, nessa equação. E uma preocupação muito relevante também com o consumidor que é hipervulnerável. E aí é o assistido aqui da Defensoria, né? O hipervulnerável, né, traz mais desafios, né? Todos aqueles desafios que nós já temos, né, ainda tem um desafio, às vezes, de letramento, de renda, de endividamento, de idade, né? Então, a ideia aqui é a gente se somar a essa ação, essa iniciativa. A gente tem uma clareza que ninguém faz nada sozinho, né? Não tem uma solução única, né? Uma bala de prata, como se diz, para resolver os problemas que nós temos, mas essa articulação, essa somatória de forças é fundamental para que a gente tenha, né, no nosso país não só uma inclusão bancária, porque nos últimos anos a gente incluiu, né, mais de 40, 50 milhões de brasileiros, é um volume maior do que a população do Uruguai, né? Passaram a entrar no sistema financeiro, usam o Pix, usam as ferramentas, mas o nosso intuito também é que essa inclusão seja de qualidade, né? E que a gente tenha um ambiente de crédito mais saudável, mais justo, mais igualitário, né? Então, agradecer mais uma vez a confiança e contem conosco. Obrigado.